A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aqui quem vos fala, o evangelista Elias. Eu congrego aqui na sede, nós estamos cooperando na sede. Então, estamos aí para estarmos cooperando agora nesse trabalho de Jó. Vai o nosso agradecimento para a nossa pastora presidente, não é? A nossa pastora Loide Ramos, e também ao seu adjunto, né? O co-pastor, o Gideon Júnior. Bom, graça e paz a todos que nos ouvem nesse momento, onde nós estaremos aqui explanando alguns capítulos do livro de Jó. Não é? Que o Senhor então seja conosco nessa jornada e que Ele venha nos abençoar. E que essas palavras possam ser edificantes, que nós possamos estar guardando no nosso coração e aplicando no nosso dia a dia. Ok? Pois bem, antes de nós entrarmos propriamente dito na matéria, nós precisamos fazer aqui uma breve introdução dos capítulos a serem analisados, né? Que será do 29 até o 31. E nós vemos que ele começa com um protesto final de Jó, ali do capítulo 29, do 1 até o 31 e o 40, ok? Então vamos ver que o compromisso com os amigos, ele termina. E aí, o encontro com Deus fica em primeiro plano, né? Ele tem que ter, então, um encontro com Deus no seu primeiro passo, no seu primeiro plano. Até porque ali aquele encontro com os amigos, o compromisso com os amigos, então já não tem mais nenhum vínculo. E agora realmente ele tem que ter em primeiro plano um compromisso com Deus, né? Um encontro com Deus é que vai ficar agora no seu primeiro plano. Aí nós vamos entender que em um monólogo final do Jó, ele resume a sua causa, o discurso direto, né? Nós vamos ver ali no 30, do 20 e 23, vai estar indicando que é uma parte de quê? Da apelação ininterrupta de Jó para com Deus. Então vamos ver também que esse discurso ele é o que? Uma reiteração da lamentação inicial de Jó. Consideravelmente, assim, de certa forma, temperada, né? Por ter passado pelo fogo do grande debate. Aí é o que? É uma trilogia consistindo de uma descrição, né, da anterior exaltação, ali do capítulo 29. É uma descrição da sua presente humilhação. E aí no capítulo 30 é um protesto final de inocência, né? Onde a gente vê no 31. Agora vamos entender uma coisa. O importante de tudo isso aqui, antes de nós entrarmos propriamente dito nessa matéria, nós vamos fazer aqui, vamos dar uma passeada aqui na Bíblia para a gente poder estar compreendendo melhor algumas curiosidades aqui sobre esse livro de Jó, ok? Primeiro ponto, vamos entender. Pelos estudiosos aí, os eruditos, os biblistas, né? Nós conseguimos entender que Jó, ele foi ali então na era patriarcal. Então vamos entender, se ele é do tempo de Abraão, na era dos patriarcas, naquela época não tinha, pois então, lei, não tinha lei mosaica. Como é que Jó conhecia a Deus? Como é que Jó tinha todo esse conhecimento da palavra do Senhor? Que hoje ela está escrita. Naquela época não tinha nada escrito. Não tinha nada escrito. Como é que ele, então, tinha esse conhecimento tanto assim profundo de Deus? Como poderia ser isso? Vamos analisar um ponto aqui que será fundamental. Primeiro ponto. Ele não tinha a lei escrita, que é a Bíblia, que hoje nós temos, né? Se ele não tinha essa lei, como é que ele iria então conhecer todas essas escrituras? Será que ele recebia então a revelação do próprio Deus, assim como o apóstolo Paulo, né? Ou até mesmo Abraão, quando Deus falava com ele e os outros patriarcas? Vamos entender aqui de uma forma mais abrangente. Vamos ver aqui. Vamos voltar ali no princípio da história da era cristã. Nós vamos entender que ali nós tínhamos, pois então, sabemos que os filhos do Adão, né? Então, para a gente adiantar aqui um pouquinho, vamos ver ali que então tinha o outro filho de Adão, que se chamava Sete, né? Então, Adão tinha dois filhos, Caim e Sete, né? Então, vamos entender uma coisa, que Caim foi seguir um certo caminho. Daí a gente consegue então compreender da onde que surgiu todas as outras religiões.
não é? A gente consegue entender da onde é que surgiu todas as outras religiões. Por quê? Porque em Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 11, a palavra do Senhor vem nos dizendo que Deus colocou no coração do ser humano o desejo da eternidade, né? Então, a gente consegue perceber que todo ser humano, ele tem no seu íntimo coração ali o desejo da eternidade, né? Ele sabe que na realidade existe a realidade, a eternidade. E ele vai ter um encontro na eternidade. E a prova disso é que existem várias religiões. Por quê? Porque aquele desejo que Deus colocou no coração do ser humano faz com que ele se apegue a alguma coisa que tenha fé, que vai de uma certa forma alimentar ali a sua alma, né? Então nós vamos entender uma coisa, que nesse momento assim que ele procura esse ponto de fé, para ele poder estar ali então alimentando, sustentando a sua alma, é que ele vai atrás das outras religiões, né? Até quando ele chega então na palavra do Senhor. Então, antes dele chegar na palavra do Senhor, ele vai aí por certas religiões, uma religião que foi apresentada para ele, a religião que lhe foi exposta. Então ele acredita piamente que aqui dali é a luz, que aqui dali é o caminho, até que ele se chegue na palavra do Senhor, né? Então esse é um primeiro ponto que nós precisávamos estar analisando para podermos sabermos, entendermos um pouquinho sobre Jó. Então era necessário nós falarmos sobre essas religiões, como elas surgiram, por que elas surgiram, de onde elas surgiram, né? Então nós vamos entender que como nós poderíamos ver esse desejo no coração que o Senhor da eternidade colocou no coração do homem? Vamos lá. A gente consegue acompanhar aí até mesmo pelo estudos, ou até mesmo assim através da arqueologia, ou até mesmo em filmes, né? Ali como Indiana Jones e outros, nós conseguimos ver então ali que aqueles faraó, né, quando eles morriam, então eles colocavam ali os seus tesouros ali nos sarcófagos, né, com uma esperança de quando eles acordassem ali na eternidade, que eles sabiam que ia ter essa eternidade, eles acordassem na eternidade ali bonado, né, ou seja, com as suas riquezas. Então vamos entender isso. Tinha esse desejo. Então, seria esse desejo, então, assim, estranho? Como esse desejo, então, apareceu na vida dessas pessoas? E a palavra do Senhor nos esclarece que isso aí foi algo que Deus colocou no íntimo do coração do ser humano, né? Porque ele tem um espírito que deseja realmente e que sabe que vai ter um dia a eternidade. Agora, que tipo de eternidade ele vai ter, né? Que tipo de eternidade? Pois bem, então daí de Caim vieram, pois então, as outras religiões, porque seriam então os outros povos. Ao passo que o outro filho de Adão se chama Sete. E aí nós conseguimos compreender que então de Sete vieram, pois então, ali Enoque, depois veio Noé, né? E assim chegávamos, pois então, à era patriarcal. Agora vamos falar um pouquinho ali sobre Enoque, ele andou com Deus, né? Enoque foi alguém que teve realmente assim um compromisso com Deus e com a sua palavra, guardou ali no coração. E Enoque então era alguém muito temente a Deus que se tornou tão amigo do Senhor que Deus o tomou para si, né? Que Deus o tomou para si. A Bíblia diz que Enoque não viu a morte. A Bíblia diz que Enoque caminhou com o Senhor de uma maneira assim exemplar, né? Digamos que ele chegou à estatura de varão perfeito, aquilo que o apóstolo Paulo tem nos ensinado, né, ali no Novo Testamento. Ele conseguiu, né, todo esse desenvolvimento aí para poder se aproximar de Deus, né? Então, esse realmente conversava com Deus ali. E aí a gente vê também que mais adiante a gente conhece a história de Noé, né? Noé, então, ele era também considerado um homem honesto, né? Então, o que aconteceu com Noé? Foi amigo de Deus, andou com o Senhor também, e diga-se de passagem, realmente ele tinha muita, assim, amizade com Deus, porque ele passar 120 anos construindo uma arca, não chovia, né? Não chovia. E 5 pessoas, aliás, 7 pessoas para construir a arca, né? E não chovia, gente, é uma coisa assim muito tem que ter fé realmente, né? E não era um barco qualquer, era um barco grande e, enfim, 120 anos construindo uma arca, anunciando que
verdadeiramente o Senhor Jesus viria, o Messias viria, o Redentor viria, né? Que viria então, Deus mandaria a chuva e que iria acabar com o mundo. Né? Ele não estava falando do Messias, desculpa, ele estava falando que ia mandar a chuva, ia mandar o dilúvio, que ia acabar com o mundo por causa da iniquidade do povo. Então vamos entender isso. Passou 120 anos anunciando, né, que um dia Deus iria mandar essas enchentes aí, o grande dilúvio. E aí vamos entender. Também foi alguém que ouviu a voz de Deus, caminhava com Deus, guardou a fé e a esperança, né? E aí, então a vida segue, depois ali a gente sabe que da linhagem de Noé, né, teve seus filhos, né? E aí então, para a gente não se alongar muito, né? Então veio a descendência de Sem, e ali então a gente consegue, ali dos filhos de Noé, ver também ali na nova era, como é que foi que foram surgindo de novo esses novos povos aí, né? Então é como se a história estivesse se repetindo. Novamente tem um outro cidadão que vai para outro caminho ali, e ali começa de novo as outras religiões. Mas tem aquele que segue e vai dar na linhagem do Senhor Jesus, ok? Então vamos lá. Então vamos entender que sempre ficou alguém da linhagem de Sete. Vamos compreender que sempre ficou alguém da linhagem de Sete, e esse personagem da linhagem de Sete é que vai se chegar até o Messias esperado. Ok, vamos lá então. Então, para poder se chegar até o Messias esperado, teve toda essa linhagem. Agora vamos lá. Se Jó ele viveu na era patriarcal, então há de se a gente observar que ele ouviu falar, né, sobre o Senhor, porque ele não conhecia Deus, ele não tinha ouvido a voz de Deus. E a prova disso é que lá no capítulo 42.5, ele vai nos dizer: antes eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, até então, ele só tinha ouvido falar de Deus. Agora, o que eu acho mais interessante de tudo isso é que, como ele pode ter ouvido falar de Deus? Quem será que veio trazer essas boas palavras para ele? Né? Uma palavra bem edificante acerca do Salvador, do Redentor. Tanto é que no seu livro ele faz questão de frisar, né, que o Messias voltará. Né? Que meu Redentor vive, aliás, desculpa, que meu Redentor vive e não deixaria a alma dele na sepultura. Então vamos entender um ponto aqui que é fundamental, que seja quem for que evangelizou a ele, fez uma evangelização muito completa. Realmente essa pessoa conhecia, né, ali a história, digamos assim, desde a linhagem de Sete até chegarmos, pois então, a esse patriarca. Então não foi alguém, não foi uma pessoa qualquer, foi realmente alguém que tinha ali uns conhecimento, né, ali dos descendentes da era de Sete. Então nós vamos entender que realmente Jó, ele ouviu falar. E aí, o mais interessante de tudo, e ele ouviu falar, guardou no coração, cumprindo-se, pois então, aquela palavra que diz dos Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? Romanos 10:17. Então, ele ouviu, creu, guardou a palavra no coração, como diz o Salmo, né? 119:11, guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para que eu não erre o alvo. Então ele guardou a palavra no coração porque ele tinha justamente, pois então, que essa esperança de que ele não iria errar o alvo. E diga-se de passagem, foi uma fé estrondosa, né? Uma fé assim, perseverante, né? Uma fé eficaz, né? Uma fé que realmente funciona. E aí vamos entender uma coisa, ele guardou essa fé no coração, né? Guardou essa palavra no coração, e a gente vê também que ele foi. É interessante que nós vamos analisando esse livro de Jó e como pode ser. Eu estava pensando porque é, Jó praticamente ele só ouviu falar, ele não teve assim contato propriamente dito com a voz de Deus antes do capítulo 42, e ele simplesmente conhecia Deus de falar, né? Mas a sua eficiência, a sua obediência ali no caminho do Senhor, era algo assim surreal, né? Era algo assim que realmente era algo fantástico, sem explicação, sem explicação. Então,
realmente é muito interessante, porque eu paro e penso, a gente vê aqui, hoje nós temos as escrituras, hoje está tudo escrito aqui. É fácil de nós abrirmos e analisarmos e sabermos o caminho a ser seguido. Mas Jó simplesmente ouviu falar, acreditou e viveu. E viveu, né? Então, é como a gente vê, então, assim, aquele Salmo 119, versículo 17, né? Agora, Senhor, me envolve na tua misericórdia para que eu possa viver a tua palavra. Então, na história de Jó, a gente vê todo o comprimento das escrituras sagradas, uma maneira, assim, muito interessante, porque tantas coisas que a gente vê aqui, antes de ser escrito, e a gente vê que Jó passa por tudo isso, e de bom exemplo, com sabedoria, com força e ânimo, né? Isso aqui a gente vê o cumprimento de Josué 1:8. Não te aparte de ti a lei desse livro, mas antes medita nele de dia e de noite. Jó não tinha a Bíblia, mas ele recebeu a palavra e ele guardou no coração. E veja que nos momentos difíceis da sua vida, ele teve a esperança da palavra do Senhor. Ele conseguiu guardar a esperança. Então, tantas outras coisas que a gente vê se cumprindo aqui, que foram escritas depois, e ele já vivia tudo isso na sua vida. Realmente uma vida assim de comunhão, né, de obediência, de verdadeiramente comunhão com Deus. Aí nós vamos entender um outro ponto aqui que é fundamental, é que ele vestia, veja só ali no versículo 15, nós conseguimos ver que as vestes dele era a palavra do Senhor. Daí o porquê da sua resistência, daí o porquê de toda a sua força, não é? Porque as suas vestimentas era a palavra do Senhor. Diz aí o versículo 15. E aí nós vamos entender que a gente vai lá no Novo Testamento, na carta aos Efésios, aí a gente vê Paulo orientando a igreja o quê? A se revestir da armadura de Deus. Aí ele vem falando da palavra do Senhor, faz toda aquela descrição e a gente consegue perceber que tudo isso era o que Jó fazia. Tudo isso era o que Jó fazia e simplesmente, sem Deus ter falado com ele, propriamente dito, né? Mas ouviu, guardou e viveu. Então a gente vê os cumprimentos das promessas do Senhor e percebemos que, apesar dos pesares, vale a pena a gente confiar em Deus, confiar na sua palavra, guardar a palavra no coração e seguir adiante, né? Seguir em frente, porque o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, né? O verdadeiramente Deus, e Ele é bom. O Senhor é bom e é eterna a sua bondade, a sua misericórdia. E aí a gente consegue ver que, por um exemplo, lá em Gênesis 17:1, ali no chamado de Abraão, né, a gente consegue discernir ali que o Senhor disse para Abraão: Abraão, é o seguinte, você anda na minha presença e ser uma bênção, né? E ser uma bênção. E aí o que acontece? Eu creio, eu aqui, que quando Deus falou isso para Abraão, né, um ser uma bênção, alguém pregou isso para Jó. Alguém pregou essa palavra para Jó de uma forma assim fenomenal que Jó conseguiu entender, compreender, guardar no coração, pedir misericórdia para viver e viveu. Se a gente for analisar aqui a história de Jó, nós conseguimos perceber, né, que realmente é um cumprimento da palavra do Senhor, né? Ele viveu tudo isso. É um cumprimento da palavra do Senhor. Anda na minha presença e ser uma bênção. Jó viveu isso. Jó viveu, pois então, essa promessa. Jó, pois então, viveu essa palavra, né? Realmente a gente vê que no princípio do livro ali, ele já vai dizendo que ele era íntegro e reto. Mas o que seria propriamente dito, então, ser uma bênção? Ou ser perfeito, né? Algumas versões estão dizendo ser perfeito. O que seria ser perfeito? Ser perfeito é quando nós não temos o coração dobre, ou quando nós realmente sabemos o que queremos. Então, crente, presta atenção. Beleza, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Aí, os discípulos, eles andavam meio perdidos, meio dúvida, né? Em relação à morada no céu. E aí Jesus disse para ele: não se turbe o vosso coração.
Na casa do meu pai há muitas moradas, né? E Jesus percebeu que eles também estavam, de certa forma, preocupados com sua salvação. E aí, ele fala de uma maneira muito tranquila. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos entender uma coisa. Acabou a busca, negão. Irmão, você já achou o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Nós já encontramos o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, não tem mais que estar procurando Ele em outro local. Foi o que Jó fez. Jó ouviu falar do Senhor. Mas ele teve toda a esperança e segurança de guardar aquela palavra no coração. Entendeu? Que ele guardou de uma maneira surreal. E ele conseguiu entender que ele não tinha outro caminho aí se não fosse o Senhor Jesus. Então nós vamos entender que com isso, e então conseguiu desenvolver o andar com Deus. Né? Ele andou com Deus de uma maneira muito tranquila, ele andou com Deus fenomenal, e ele, por todas essas provações, por todas essas suas lutas, ainda assim, ele andava com Deus. Né? Então, nós vamos entender que ele compreendeu que a busca dele, o socorro dele, não estava em outro local que não fosse o Senhor. Aqui, mais um cumprimento da palavra do Eterno, como a gente vê ali no Salmo 121, eu elevo meus olhos para os montes e de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e da terra. Mas diz os eruditos que quando ali o salmista escrevia esse salmo, é que ele estava olhando ali para os montes e ele via, pois então, aquelas pessoas subirem aos montes ali, né? E oferecer ali o seu sacrifício aos deuses, às suas entidades, a fim de receber o socorro. Né? E ele olha para aqui dali e ele fala assim, mas o meu socorro, ele vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Né? Então é isso que nós precisamos entender como cristão. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É bom nós conseguirmos entendermos isso e aplicarmos na nossa vida. Compreendermos que a vida do cristão, o socorro do cristão vem do Senhor. Não existe outro local, né? Vem do Senhor, não existe outro local que nós temos que estar buscando. Não, o Senhor já deixou de uma maneira muito clara e explícita. É Ele que é o socorro dos crentes. E Deus conhece, diz a sua palavra, todo que nele se refugia. Agora, fica aqui uma indagação. Onde tu tem buscado o teu socorro? Tem procurado seu amparo? Você tem aplicado a palavra do Senhor assim como fez Jó? Aquela lição Jó nos dá, não é? E ele não tinha as escrituras. Mas ele conseguiu entender que o socorro dele iria do Senhor. Essa é a primeira parte da introdução, nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, já estamos chegando aos 25 minutos, mas amanhã a gente volta, se Deus quiser. Né? E aí nós estaremos então dando continuidade. O Senhor é bom e eterna a sua bondade. Um forte abraço, a paz do Senhor. Até mais.